Ai, eu não conseguia. Isso é por os cargos de cotrização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, rambombons de Natal! Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os polimorosos Mariana, Tese. Cris. e hoje temos uma pessoa convidada pela primeira vez, que é a Marta Guerreiro. Olá, Marta! Olá, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os Ramboia e é a primeira vise que estou a gravar um podcast. E estás a estrear o meu microfone novo. E estou a estrear o teu microfone novo, efetivamente. That's what she said. Bem-vinda! Calma, Michael Scott. Já está a começar logo assim. Marta, quem és tu? O que é que tu fazes da vida? Essas cenas que as pessoas gostam de saber. Vá, tem que ser. Quem souber responder que depois me avise também. Então, o que é que eu faço? Sou escritora, estou imigrada em Londres, faço ilustrações, sou ativista, feminista. Esta é a parte em que eu já entro com todas as bandeiras que carrego às costas. Dá-lhe, dá-lhe. Então, além disso tudo, sou lésbica, sou não monogâmica também. Também não me encontro muito dentro do espectro do binarismo, isso é uma coisa que ainda estou a tentar perceber. E acho que isto resume um bocadinho a minha existência. Por que a Marta tá aqui hoje? Sobre o que nós vamos falar nesse episódio? Por que trouxemos ela até aqui? Vamos falar sobre parentalidade poli, que é um tópico que nós obviamente não sabemos quase nada sobre, só aquilo que nós vamos lendo ou vamos falando com pessoas, e tendo em conta que tu tomas contas de crias, não é? Que tens algumas crianças, teenagers, algo. Em casa, que vou pedir para explicares um bocadinho melhor, obviamente, serias a pessoa certa para falar sobre isso. Ok, e aqui estou eu. Então, antes de mais nada, como é que é o teu núcleo familiar? Ok, o meu núcleo familiar, portanto, nós somos 3 pessoas adultas que vivemos com 3 cães e 2 adolescentes. Eu estou numa relação com as 2 pessoas adultas. Inicialmente foi por isso que também decidimos morar todas juntas. Entretanto, uma dessas relações passou a uma relação de amizade, o que não é mais ou menos válido que qualquer outro tipo de relação. E foi durante esse tempo, inclusive foi durante o tempo maioritariamente de relação de amizade, que se criou a família. Eu acho que isso vai ser interessante falar mais para a frente, que é a forma como nós criamos as crianças, os adolescentes, as crias. Pode ter tantos formatos e este é um deles, quer seja com pessoas com quem estamos numa relação, quer seja sozinhas, quer seja com pessoas com quem estamos em relações, por exemplo, de amizade e não necessariamente românticas e ou sexuais. E como é que para ti tu defines o que é parentalidade para ti? Parentalidade para mim, isso é curioso porque é importante dizer que nenhuma destas adolescentes é minha filha ou filha de qualquer uma de nós. Portanto, foram viver connosco ainda em idade de criança, com 12 anos, e definindo parentalidade é quem cuida, quem lá está, quem se responsabiliza, quem dá atenção, quem acorda e está preocupado, quem vai dormir e continua preocupado. Portanto, vai muito além de qualquer laço de sangue, qualquer até laço familiar direto, núcleo familiar direto, vá. É quem lá está, para educar, então, isso quer para dizer criar. que a Cris é a minha filha? É sim, isso é uma coisa que vocês vão ter que resolver. Preocupado, tu dorme preocupado e tu acorda preocupado comigo. Estou preocupada contigo agora. Foda-se. Amiga, eu vou te passar o contato da minha psicóloga. Conversa com ela, por favor. Freud explica, não é? Quer dizer, para mim é super interessante essa questão de ver a parentalidade não como esta pessoa é minha filha, esta pessoa saiu dentro da minha barriga ou whatever. Eu acho que a parentalidade é muito mais o cuidar, a preocupação, como estavas a dizer, o sentir aquele carinho extra e querer dedicar um bocado do tempo e atenção àquela pessoa. E eu acho que a questão de morar junto também é bastante importante, acaba por fazer um bocado de parte da parentalidade, embora não tenha que ser morar junto a 100%, mas pronto, a questão de teres que estar no dia-a-dia, não é? Claro. É importante. Sim, uma coisa interessante é porque eu sou filha de pais separados. Então, pra mim, a parentalidade, ela tem um conceito bem diferente, assim, porque parte da minha vida, eu fui criada pelo meu pai, pela minha madrasta, parte da minha vida eu fui criada pela minha tia, parte da minha vida eu fui criada pelos meus irmãos. Então, cada uma dessas pessoas diferentes eu considero como se fossem meus pais. E contribuíram Com certeza, com certeza.
Exatamente. Não, eu concordo. Eu acho que às vezes aquilo que é complicado são as pessoas exteriores compreenderem isso. Eu sinto que há falta de validação quando nós estamos com elas em alguma, quer seja num contexto escolar, por exemplo, quando nos ligam, pedem sempre a falar com a mãe. E eu acho que a esta altura do campeonato, passado uma data de anos, eles já deviam saber que não é a mãe, mas insistem e lá temos nós que explicar, então mas a mãe não está presente e temos que continuar a explicar, ou seja, parece que há uma falta de validação e parece que soa quase estranho eles não poderem falar com a mãe ou com o pai. Tu não és suficiente. Parece isso, não é? Para eles. Sim, acaba por ser aquela ideia de que a família nuclear tem que ser a mãe, o pai e os filhos. E é isto que é uma família. Quando, na realidade, uma das coisas que nós falamos aqui no podcast e tu também falas é: a família é aquilo que se constrói e são os laços que se constroem. Claro que e não tem que ser a questão de sangue ou a questão de linha direta com as pessoas, não é? É importante dizer que elas têm relações excelentes com os pais delas. Portanto, uma das pessoas que está a viver, uma das crianças que está a viver comigo, adolescente, é a minha irmã, e nós damos-nos super bem com os pais, mas nós estamos a viver noutro país, portanto, até geograficamente, tanto uma como a outra estão muito longe dos pais, tanto da mãe como do pai. E somos nós que estamos a fazer esse papel. Não quer dizer que eles estejam completamente ausentes da pintura, mas somos nós que lá estamos, de manhã à noite, somos nós que temos que tratar das coisas na escola, somos nós que temos que estar atentas às necessidades de cada uma. E eu acho que quando elas crescerem, isso vai ter bastante impacto. Aquilo que elas trouxeram, a bagagem que trouxeram da convivência com a mãe, com o pai e, eventualmente, da convivência connosco. Com certeza. Eu me lembro na época da escola, quando eu levava advertência para casa, que acontecia muitas vezes de eu levar advertência. A advertência era sempre endereçada aos pais ou responsáveis. Nunca era só aos pais. Sim, aqui como os encarregados de educação que nós utilizamos aqui, mas os pais, os professores e as escolas assumem normalmente que serão os pais, ou quando muitos avós. É aquela coisa que às vezes é permitido, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que se espera que a parentalidade seja com uma grande diferença de idades também. Exatamente, essa é outra coisa, que é, o pessoal depois fica a olhar para mim do tipo, porque é que és tu que estás aqui a representar? Qual é a diferença de idade, podes falar? Sim, então, de uma delas tenho 10 anos de diferença, da outra tenho 12, 13 anos de diferença. Mas agora, saltando um bocadinho de tópico, mas depois podemos voltar aqui, eu lembro-me quando fui inscrever uma delas na escola, não me lembro qual, também pediam os encarregados de educação ou encarregado de educação, mas depois pediam o nome da mãe e do pai. Eu expliquei que naquela altura a minha irmã estava ao meu encargo e dei o contacto, portanto, das outras duas pessoas que também vivem connosco. E lembro-me da professora olhar para mim e dizer qualquer coisa do tipo, muito incomodada: pois, estes papéis estão muito desatualizados, do tipo, a tentar arranjar ali uma desculpa, porque eu olhar para ela do género, não há pai. E ela precisava de escrever o nome das pessoas em algum lado, e riscou onde dizia pai e escreveu depois o nome das outras pessoas, mas tudo o que é burocrático é sempre muito complicado de lidar. É porque tudo que é burocrático está preparado para uma família heteromonogâmica, né? É sempre um bocadinho constrangedor, não é? Isso não devia estar um bocadinho em aberto e ser a pessoa que está a fazer a inscrição, onde quer que seja, a definir os nomes que vão ficar, quantos nomes vão ficar, porque senão é sempre... E ter esta conversa, e por exemplo, se calhar até houve um pai e o pai faleceu e temos que estar a explicar isto. É sempre um bocadinho constrangedor aquilo estar tão formatado para o mesmo tipo de família constantemente. Pelo menos. E não precisas justificar seja o que for. Exatamente. Independentemente se morreu, se abandonou, se roubou a família, uma cena bem dramática, ou então só saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, também tem desses. O pai do Afonso foi comprar cigarro. Antes de continuarmos aqui na escola, que eu acho que é um tópico muito importante, mas nós sabemos aqui, mas quem está lá em casa se calhar não sabe e nos está a ouvir, as teenagers que vivem convosco sabem como é que são as vossas identidades, sabem como é que são os vossos relacionamentos, como é que vocês têm a dinâmica entre vocês, ou como é que é? Sim, ok, então, a mais velha, porque neste caso é a minha irmã, cresceu a lidar comigo e eu sempre fui aquela pessoa que cada dia que passava tinha uma surpresa nova para lhe contar. Portanto, eu acho que
primeiro é incrível falar com ela, porque agora tem 16 anos, mas mesmo quando tinha 12 e 13, falar sobre qualquer coisa como a possibilidade de pessoas do mesmo género adotarem. A resposta dela era sempre: mas porquê é que não podem? Ela nem sequer questionava mais nada. Para ela tudo entra com esta facilidade e com esta naturalidade. Portanto, ela sabia que eu era não monogâmica desde que eu também descobri isso sobre mim própria. O mesmo com a minha orientação sexual, embora ela tenha tido uma reação muito engraçada, nomeadamente eu contei-lhe quando comecei a namorar com a Carol, e a resposta dela foi: não digas isso sobre a Carol porque eu vou contar à mãe. Pronto. Maravilhoso. Mas sim, ela sabia. A outra teen que vive connosco foi um bocadinho diferente, porque primeiro, por não existir previamente se calhar este laço de sangue, ou por eu não a conhecer há tanto tempo, eu também não sabia a bagagem que ela trazia, quais é que eram os estereótipos que tinham sido criados, porque as crianças já vêm um bocadinho formatadas, dependendo de como é que foram educadas. Portanto, eu sempre tive um bocadinho de receio, acho que todas nós lá em casa tínhamos um bocadinho de receio de como é que ela ia reagir a certas e determinadas coisas. Portanto, inicialmente, quando ela foi morar connosco, eu estava apenas numa relação romântica com uma das pessoas, e somos pessoas do mesmo género, e isso foi super ok. A reação dela foi exatamente igual a nada, não quis saber, pronto, que eu acho sempre que é fantástico, eu adoro essa reação. E depois, quando eu e a outra pessoa voltámos a estar juntas de forma romântica, quisemos oficializar um bocadinho mais as coisas, e lhe foi contado, ela também reagiu super naturalmente. Eu acho, posso estar enganada, mas eu acho que a forma como nós dizemos as coisas tem muito impacto na forma como depois elas reagem, e quanto mais naturalmente nós as dissermos, com mais naturalidade elas depois também recebem a informação. Se nós fizermos um grande filme, às vezes fazemos um grande filme com cenas muito mais pequeninas, tipo, olha, vamos ter que falar sobre isto, não sei o quê, e a reação é um filme também. Quando nós temos uma conversa tipo, olha, eu estou com esta pessoa e passa-se isto, a reação é tipo, pronto, estás bem? Estás feliz? Elas preocupam-se também com essa parte. Estás feliz? Estás? Então é isso que importa. E eu acho que isso é muito fixe. Mas quanto mais cedo começar e quanto mais cedo se tiver este tipo de conversas, mais fácil é. Sabes que eu acho que há muitas pessoas, muitas relações e muitas famílias que não perguntam isso. Não perguntam se estás feliz. Concordo, mas eu acho que parte muito das pessoas mais velhas, não é? Dos adultos, de quem está a educar, também o fazer com frequência para que aquelas pessoas, porque são pessoas, não é? Nós olhamos, são crianças, mas são pessoas e não são nossas, são crianças que vão ser as pessoas e as pessoas adultas de depois, do futuro. E perguntar-lhes isso com frequência faz com que elas percebam que faz parte do diálogo familiar, faz parte de querer saber, faz parte de cuidar, e depois acaba por ser natural para elas também a repetição daquilo que recebem. Quanto mais amor e mais preocupação receberem, também é isso que depois refletem. Eu estou a dizer isto porque na minha família nós não falamos não falávamos sobre nada. Sobre nada. Ela gosta de bater nesta tecla. Foi ótimo. Mas desculpa. Mas é verdade. A minha família é tipo silenciosa. Monossilábica. Olha, uma boa expressão. E não Olá, é que houvesse família do problema em Bruno. falar sobre o que é que fosse. A questão aqui é não existe essa atitude. Eu não sei se é cultural. Uma coisa que nós às vezes falamos lá em casa entre nós é que, por exemplo, aqui em Portugal nós notamos muito que o pessoal janta e faz tudo com a televisão ligada, por exemplo. Não sei se é cultural ou não, ou se por acaso nós desenvolvemos rotinas diferentes enquanto dinâmica familiar, mas, por exemplo, a hora de jantar é um bocado sagrada e elas também já o sabem. É a altura para nós falarmos, tanto que nós jantamos se calhar em 20 minutos e ficamos na mesa 1h30, porque é a altura delas falarem sobre coisas da escola, perguntarmos sobre começar a filosofar de repente, ou lembrarmos de perguntar, olha, bora dizer capitais de países, tipo, quer que seja. E nós criámos algumas rotinas assim, e essas foram as rotinas que eu sinto que nunca tive. Por exemplo, o jantar era ver televisão, e por acaso eu sempre tive uma educação em que falávamos abertamente sobre tudo. Sempre, os meus pais sempre falaram muito comigo, mais a minha mãe,
Mas mesmo assim acho que não existia, não se criava se calhar tanto espaço e tempo para dedicar, sim, essa rotina. Sim, isso ajuda imenso a trazer os tópicos à mesa. Não é preciso parar e fazer agora vamos ter uma conversa séria. É algo normal. Na minha família, sempre que tinha um evento de parar e conversar, dava briga. Geralmente é assim. Era um problema, mas era nice. Não era só Sinto atritos? falta. A filha que morava às vezes com não sei quantos. Tu tinhas mais irmãs. Sim, mas geralmente era meu Cada pai uma e com a sua opinião e minha irmã do meio discutindo, geralmente. Pois. Eu era muito criança ainda, eu ficava só botando lenha na fogueira. Eu não deixava. Tá falando assim contigo, pai? Entendeu? O que aconteceu comigo foi, eu passei de ter essa cultura em casa, também almoçava nos meus avós, para mudar drasticamente os meus rituais, especialmente quando comecei a morar com a Mariana, e tive mudar muita coisa e moldar-me a isso. É uma constante moldação aí, né? Não, mas isso também, pois eu acho que isso acontece também nas relações, não é? Eu acho que no meu caso, se calhar o facto de ter imigrado com a Carol obrigatoriamente fez com que as nossas rotinas, as que vinham de trás, tivessem drasticamente que acabar, porque quando se imigra criam-se rotinas logo completamente diferentes. E depois foi um bocadinho começar do zero, do tipo, o que é que funciona para cada uma. E depois quando a Carolina veio viver connosco, perceber o que é que funciona para cada uma das três, e depois com as miúdas o que é que funciona para cada uma das cinco. E na verdade estavas a rir, mas é verdade, é uma constante adaptação. Estamos a moldar constantemente. Sim, sem dúvida. Por falar nisso de voltar da escola e almoçar com os meus avós, lembro-me de perguntar se na escola sabem alguma coisa da dinâmica, se transmitem alguma informação aos colegas. Tu sabes se isso acontece? Sim, nós criámos algumas regras sobre isso antes de... Porque no fundo elas acabaram também por ter que emigrar, porque são portuguesas, e eu lembro-me com a minha irmã, antes dela ir para a escola, tive uma conversa um bocadinho séria com ela, porque o sistema em Inglaterra é complicado e à mínima coisa assistente social para cima, e é super dramático, e quanto tal tiraram-nos as crianças. Tipo, funciona um bocado assim. E há muitos relatos de coisas assim, infelizmente, em Inglaterra. E eu estava cheia de medo porque eu não sou a mãe. Lá está, aquela tal questão da validação. Eu tinha muito receio do que é que poderia acontecer se a escola soubesse disto ou daquilo, e então na altura falei com ela e disse-lhe: olha, por mim estás à vontade para dizer, porque na altura eu só estava numa relação, era uma relação lésbica, e eu disse-lhe: se quiseres dizer, estás à vontade. No entanto, eu também percebo se não o quiseres fazer, e se quiseres dizer, por exemplo, a Carol é a nossa prima, ou quer que seja, eu no fundo queria que ela se sentisse mais confortável na dinâmica dela, porque a escola é dela, a dinâmica é dela, e eu não queria de forma alguma que a minha vida estivesse a influenciar a vida dela. Pronto. Ela é super relaxada. Inicialmente disse mesmo que vivia com a irmã e com uma prima. Acho que também estava um bocadinho receosa, mas entretanto acabou por dizer quando perguntavam, e às vezes os amigos delas vão lá à casa e percebem mais ou menos como é que a dinâmica funciona. Não são parvos, são adolescentes. Exato. São super inteligentes, na verdade. Só olhar a boca, não é? Mas no que diz respeito a professores, diretores de turma, papelada, nunca passou para fora a parte das relações não monogâmicas. Eu sempre tive muito, muito medo. Não por me fazerem perguntas a mim, não por de repente despertar curiosidade e eu passar ali meia hora sobre o interesse da professora, mas que raio de vida levas tu, não por isso, mas porque tinha mesmo medo do que é que poderia acontecer. No entanto, e faz parte dos meus planos, ter crias geradas dentro de mim, porque as outras também são tipo crias minhas, só não vieram de dentro de mim, e se calhar aí vou-me sentir mais confortável, porque sinto que o meu papel legal dá-me alguns direitos e alguma proteção, coisa que eu não sinto em relação a elas, e é muito complicado, porque nós passamos a vida a educá-las para
não fingirem quem são, não esconderem aquilo que querem fazer, aquilo que gostam, as ideias que têm, as opiniões que querem dar, e depois, ao mesmo tempo, parece que estamos a passar a mensagem oposta. Mas eu explico muitas vezes que é por uma questão de proteção. Não quero nunca que elas pensem que nós estamos a viver a nossa vida às escondidas, até porque nós não o fazemos, mas a nível legal nós tentamos ao máximo evitar esta conversa. Claro, eu acho que isso é um ponto muito importante de pegar, que é o medo do que é que pode acontecer legalmente, porque não há um enquadramento legal que reja relacionamentos não monogâmicos e parentalidade. Não existe em nenhum sítio da lei uma explicação de como é que isto pode ser contemplado, então é complicado. O que é absurdo, porque temos muitas crianças que têm a mãe e o padrasto, o pai e a madrasta, quando tal são 4 cuidadores, no fundo, e está tudo bem. E às vezes nem se falam e causam stress. Exatamente. E não sei quê. Mas está tudo bem em relação a isso. Pois ao resto, uma pessoa tem um bocado de medo. O que eu acho muito fixe e que pode ser útil para o pessoal que está a ouvir e que queira saber mais sobre a questão legal, foi um workshop de poliparentalidade em Londres, dado por uma pessoa que se chama D.K. Green. Podem pesquisar, também há palestras dele no YouTube. E é uma pessoa trans que dá imensas palestras também sobre BDSM. É psicólogo ou psiquiatra, não tenho a certeza agora, e tem uma relação não monogâmica, já tem netos. Têm netos? Netos? Sim, têm netos. E criaram, os filhos deles foram criados pelos 3, portanto por ele e pelas 2 parceiras, e os netos também, no fundo, também são mais ou menos também criados por eles. E é giro, eu conto sempre esta história que eu achei hilariante, porque em inglês couple dá para casal e também dá para 2, a couple of things, 2 coisas. E uma altura o DK estava a contar que uma altura disse ao neto que ele só podia levar a couple of biscuits, de bolachas, e ele levou uma data deles, e o DK, tipo, a dar-lhe na cabeça, ele disse: tu disseste-me que a couple podem ser quantos quiserem. Então ele levou tipo bué de bolachas. Errado não está. Errado não está. Mas eu lembrei-me dele porque, efetivamente, na escola, quando souberam que as crianças estavam a ser educadas por um pai e 2 mães, um pai trans, uma mãe trans, aquilo levantou-se ali uma problemática, e quanto tal ele tinha as crianças a serem interrogadas separadas da família, sem eles poderem estar presentes, e por assistentes sociais. E ele partilha que foi uma altura de muito, muito stress, porque privaram-lhe a possibilidade de estar ao pé dos próprios filhos. Depois, resumindo e concluindo, disseram: está tudo bem com as crianças, elas são normais, uau. Sabe o que eu acho engraçado? É que às vezes crianças que apresentam comportamentos problemáticos e sofrem abuso dentro de casa e tentam externalizar isso de alguma forma, eles não mandam essas crianças serem interrogadas, caralho. Sim. Diz-se que os bullies normalmente são as crianças que são maltratadas em casa. É reproduzir o comportamento, não é? Então reproduzir o comportamento. Não, ninguém manda interrogar essas crianças, né? Porque é criada por um pai e uma mãe, né? Eu acho que nós temos que pegar num ponto que é o quê? Porquê que para a proteção das crianças é tão importante, é tão complicada esta questão da não monogamia? É porque continuamos a equacionar não monogamia com sexualidade e com grandes orgias e não sei o quê. O que é que ter 2 pais, ou 2 mães, ou vários parents, ou independentemente do número de adultos que seja, torna a vida da criança menos segura? Não torna. O problema é continuar a achar-se que não monogamia tem a ver só com sexo e que a criança vai estar exposta à sexualidade o tempo todo. Eu acho que isto acontece, ainda agora estamos a falar, pai, madrasta, mãe, padrasto, aquilo que pode acontecer, e foi também uma coisa que eu aprendi na palestra de poliparentalidade que eu achei interessante, é preciso ter algum cuidado com as pessoas que nós trazemos para a vida das pessoas que nós estamos a criar, e de que forma é que as apresentamos logo inicialmente, porque criam-se laços, e às vezes se nós não tivermos relações estáveis, depois estamos a retirar essas pessoas da vida daquelas pessoas também, e isso pode criar algum impacto. Portanto, nesse sentido, na não monogamia, se calhar é preciso ter alguma atenção à forma como vamos introduzir parceiros, ou pessoas que estamos a conhecer, ou pessoas que temos interesse na vida de pessoas que ainda estão em desenvolvimento, e que pode sair dali um trauma caso exista um grande apego. Não é suposto existir, mas é assim que somos socializados. Mas caso exista um grande apego
por um parceiro, por exemplo, e aquela relação não era muito estável, se calhar isso era bom de evitar. Pronto, mas eu acho que isso acontece também nas relações monogâmicas. Exato, é isso que eu ia dizer. O pai que traz tipo 10 namoradas, a mãe que traz não sei quantos namorados. Acontece. A tua mãe apresenta-te os namoradinhos todos. A minha mãe a cada semana um namorado novo. Tu gostaste de alguns namorados dela? Sim, tem alguns que eu tenho contato até hoje. Sim, mas lá está, eu acho que isso aí parte de saber quem apresentar às crianças ou exatamente. às eu acho que também tipo, avaliar o tipo de relação e perceber, porque pode-se sempre apresentar, mas como é que se vai introduzir, como é que se vai apresentar, em que patamar é que estamos, o que é que estamos a pensar retirar daqui, para também perceber de que forma é que vamos introduzir essas pessoas na vida de outras pessoas, porque somos responsáveis por elas, é importante ter esse cuidado. Sim. Eu tenho uma questão, esses adolescentes, as tuas crias, vamos dizer assim, já sofreram ou sofrem algum tipo de bullying ou preconceito pelo ambiente familiar que vivem, ou por seres lésbica, ou por viverem num ambiente poli? Não, nunca. Nós estamos a criar teens e estamos a criar mini monstros do ativismo, ok? Portanto, que se preparem. Boa. Porque, se for preciso, são as primeiras a dizer: mas e o quê? Se calhar também sou bissexual, não tens de estar a assumir a minha orientação. Portanto, no fundo, elas acabam também por trazer essas questões para as identidades delas, questionarem-se, não tomarem por garantido que são hetero, mono, etc, etc. Por exemplo, a mais velha já me disse: não, poli eu sei que não sou. Pronto, mas repara, se calhar até é, não sei, mas está a questionar-se. Isso não acontece muitas vezes. Eu, com a idade dela, não me estava a questionar sobre isso. Portanto, já sabias que havia essa hipótese, exatamente. Pelo menos eu não sabia. Pelo menos para pensar sobre o assunto. Portanto, na escola isso não acontece, até porque mesmo quando elas veem isso acontecer, por exemplo, direcionado a um colega, intervêm automaticamente. Portanto, também isso ajuda bastante. Sim, então também não acontece contra elas e sinto que se existisse algum tipo de ataque que fosse direcionado ao tipo de família delas, por exemplo, a tua irmã é lésbica, tu estás com 3 mulheres em casa, não sei o quê, elas iam levar isso como: sim, é fixe, gosto, a conversa acaba aqui. Tipo, eu acho que o fato delas estarem sendo ensinadas dessa forma, tipo, de não se encurralarem, de não sentirem vergonha disso, ajuda muito, porque o cara que faz bullying, o que ele mais quer é que a pessoa sinta vergonha, né? Que a pessoa se encurrale num canto e sinta vergonha. Eu sei disso porque eu já sofri muito bullying. Eu defendo que a confiança é a chave até para influenciar os outros a mudarem a sua opinião e atitude de merda. Ainda assim, quando existe bullying ou algum tipo de preconceito, mesmo que a pessoa saiba que está certa e que as relações estão corretas e são viáveis, não quer dizer que não deixe de gostar, e obviamente passar por esse preconceito é complicado, não é? Aí é que eu acho que esse tipo de educação mais ativista, assim como a Marta falou, entra de forma diferente, né? De tu poder dizer: ok, tudo bem, que por mais que sejam coisas difíceis de ouvir, esse tipo de posicionamento ajuda também, né? Eu noto isso porque eu acho que se existirem outros tipos de comentários, eu sei que já existiram, por exemplo, alguns comentários mais sexistas, nomeadamente em relação ao corpo delas, isto e aquilo, e sei que as afetou. E são coisas, e provavelmente não, afetou-me a mim também durante a minha adolescência, e se calhar ainda nos dias de hoje me afeta. Aquilo que eu acho que acontece sobre a família delas, e se alguém tentasse sequer interferir com isso ou tentar pegar por aí, elas estão tão ok com isso que não sentem como uma ofensa. Ao contrário de, por exemplo, são miúdas adolescentes, claro que se questionam sobre o seu corpo, existem os padrões de beleza, portanto, se calhar quando pegam por aí, elas sentem-se mais, começam a questionar, mas quando pegam pela família e orientação sexual e identidade de género, isso para elas é um tema tão normalizado, tipo, faz parte do vocabulário delas. Dizerem: esta não sei quem é lésbica, ok, and so what? Elas não querem saber,
Não querem saber. Não explicam. Não, elas, sim, por exemplo, eles lá têm uma disciplina que é diferente da de Portugal, porque eu acho a disciplina lá muito fixe, que é a religião. Só que a religião lá não é religião católica, eles dão todas as religiões que existem. Como deveria ser. Exatamente. Pronto, eles não estão a direcionar os miúdos a uma religião, eles estão a ensinar. Doutrinar ninguém. Exatamente, não tem uma agenda, não é? E então elas aprendem sobre várias religiões. E consoante estão a aprender sobre várias religiões, as professoras às vezes fazem questões mais de ética, moral e o que é que o pessoal acha disto ou daquilo. E a mais velha lá de casa muitas vezes diz que é a única que tem uma opinião diferente do restante da turma toda, mas mesmo assim ela levanta o braço e opõe-se àquilo que está a ser dito e dá a opinião dela. Essa das minhas. Pronto, e eu sinto, sim, mas é mesmo, eu estou a dizer, estamos a criar monstros ativistas, atenção. E já foste chamada por aí? Não, vamos perceber. Chamada encarregada de educação, chamada à recepção. Eu sou a encarregada de educação que sou chata, ok? Tipo, não, já aconteceu, por exemplo, Black History Month, e eles estavam a aprender sobre música que vem essencialmente de culturas de pessoas negras, música africana, falaram sobre rap, falaram sobre hip hop, e então a professora manda um trabalho de casa sobre o Eminem. LOL! Ok? E está a Marta a escrever um testamento. E está a mais velha, mas não é preciso escrever tanto. E eu, não, é preciso Pronto, mas os professores por acaso costumam-me agradecer. Sim, epá, realmente foi mal, não sei o quê. Mas eu é que sou a chata, geralmente não são eles. Os professores também são pessoas, também têm algumas coisas que têm que aprender, não é? Mas todos eles sabem quem é o Eminem. Yeah. Eu parei nessa parte, desculpa. Eu parei nessa parte. Porra, nossa, que difícil. Ok, então vamos entrar aqui num outro tópico. Já falámos da escola, que eu acho que é um tema que realmente é mesmo muito importante e que as pessoas têm curiosidade de saber como é que se faz e como as crianças vão ser Mariana, deixa-me só interromper para dizer que a maior parte das famílias poli que eu conheço que têm crias, não as que não têm, as que têm, eu conheço em segredo, são pessoas que falam comigo e me dizem, também estou numa relação não monogâmica, estou com 2 pessoas ou com 3 pessoas, ou o meu parceiro está com outras pessoas, independentemente do tipo de relação que tenham, e por acaso também temos filhos e pronto, e nunca contámos, nem contamos à família, porque sentimos que vão dizer que não estamos a dar a educação certa. Portanto é curioso que eu tenho muita malta não monogâmica a falar comigo abertamente sobre o assunto e que são, publicamente ou abertamente pessoas não monogâmicas, mas curiosamente aquelas que têm crianças são geralmente as que não contam a ninguém que estão a viver uma dinâmica não monogâmica. Eu acho que assim se vê a grande diferença na questão da parentalidade, pronto, o medo de assumir a não monogamia quando se é uma mãe ou um pai ou um cuidador. Sim, outra vez a mesma história de sempre. As criancinhas, tudo o que não for heteromono parece que é um problema e que é uma ameaça para as crianças, não faz sentido. Vinha aqui a ter com vocês e estava a dizer, para mim it takes a village. E eu levo isto mesmo muito a sério, porque faz-me sentido as crianças serem educadas por uma comunidade. E não no formato. Eu não estou a dizer que elas estão a ser educadas no formato errado, estou a dizer que imaginarmos só o formato mono ou hetero como o formato certo está errado, porque o sentido de comunidade nem sempre está presente nesse tipo de relação. E as crianças não têm necessariamente que ser educadas por pessoas não monogâmicas, mas eu acho que é fixe serem educadas por várias pessoas, por uma comunidade que queira saber delas, que se interesse por elas. Não é só ter filhos por ter filhos, é preciso nos interessarmos por aquelas crianças porque são pessoas, acima de tudo. Claro, e tens uma questão muito importante para mim, que é na questão da comunidade. Tu vais ter diferentes pessoas com diferentes coisas que podem oferecer às crianças. Umas pessoas podem, se calhar, ensinar valores morais, outras pessoas podem ensinar trabalhos manuais, se calhar outra pessoa consegue dar-lhe mais dinheiro, também é uma coisa muito importante na criação das crianças, não é? Se calhar outra pessoa consegue dar mais proteção física, outra pessoa consegue ajudá-los a passear. Isso acontece muito lá em casa, por exemplo, com trabalhos de casa. Uma de nós é melhor para certas disciplinas, a outra é melhor para outras disciplinas, a outra é melhor para outras disciplinas. Quanto mais pessoas, melhor, porque menos eu tenho que estar-me a preocupar com os trabalhos de casa, é dividido pelo pessoal no geral, portanto também acaba por ser um bocadinho dividir o cansaço, porque às vezes também é isto, é o cansaço, e dividir o trabalho, que é criar
por várias pessoas e as crianças aproveitarem sempre o melhor dessa disponibilidade, da disponibilidade de existirem mais pessoas ali para elas. Eu acho que eu já ouvi muito comentário de família hétero tradicional, assim, dizendo, tipo, isso vai confundir a cabeça das crianças, porque isso, porque aquilo. Eu acho que muito pior para a cabeça de uma criança é viver num ambiente tóxico em que o pai maltrata a mãe, em que há violência doméstica, em que há traição, em que há brigas o tempo todo, que não é um ambiente de amor, sabe? Eu acho que isso é muito pior para a criança do que qualquer outro ambiente que a gente tenha falado aqui. Só para dar mais um exemplo, para não ser o tradicional violência doméstica, tens tipo 2 pais e um filho. Depois os pais ficam doentes e o filho tem que estar a tratar dos pais desde muito novo, enquanto se houvesse uma terceira pessoa já podia ajudar. Ou uma quarta, ou uma quinta. Sim, e não tem que ser uma relação romântica, se existir. Se nós normalizarmos a criação das crianças sem ser com esta coisa tão padronizada, que é chata. A série da família nuclear é que acaba por ser prejudicial, porque põe demasiada pressão nas mesmas pessoas, demasiada pressão, demasiada responsabilidade. Prejudicial para as crianças e para as pessoas. Sim, é também. super cansativo. A pessoa sai do trabalho, tem que ir para casa, fazer o jantar, tem que ajudar a criança, tem que tratar da casa, tem que estar lá psicologicamente para a família toda. Nossa, é muito complicado. Cansada. Para. Sim. Eu já estou esgotada. Eu nisto estou super bué aberta a falar disto com elas e elas também às vezes viram-se para nós e dizem, precisamos de férias de vocês. E eu às vezes também olho para elas e digo, preciso de férias de vocês. E isso é fixe porque às vezes posso ir sozinha, ou então posso ir com a Carol, ou posso ir com a Carolina, e há forma tipo também de termos tempo para nós. Enquanto que na dinâmica mais tradicional está sempre tudo ali à volta do mesmo e parece que não há forma, até porque depois a forma tradicional de pensar, não só mono, hetero, como viajar é tudo em conjunto, oh meu Deus, não vais viajar sozinha, não sei o quê, então quanto a isto para mim é cansativo. Passas a ser mãe em vez de uma pessoa, não é? Passas a ser mãe, ou pai, ou parente, quer dizer. Queria aproveitar aqui o gancho do que a gente estava falando agora e queria fazer uma pergunta. Quais que tu acha que são os pontos positivos, além desses que tu já falou, os pontos positivos assim sobre a parentalidade poli? Então, os pontos positivos, eu dizia primeiro, e já falámos sobre isto, mas a questão de dividir o tempo. Quanto mais pessoas existirem, quanto maior for a comunidade em torno das crianças, mais tempo também existe para dedicar às crianças, que é uma falta é uma coisa que eu sinto que está em falta. Primeiro porque estamos numa sociedade bastante precária, economicamente, os pais trabalham imenso, existe falta de tempo, as crianças passam grande parte do tempo na escola, depois a rotina em casa é tipo, bora jantar, tomar banho, dormir, e eu sinto que quanto mais pessoas existem, mais tempo existe para dedicar. Não é tipo para só fazer check-in, estou aqui, sou mãe, pai, existo. Não, é mesmo, olha, como é que foi o teu dia? Existe mais disponibilidade. Depois é o facto de eu sinto que também dá às crianças a possibilidade de direcionarem diferentes coisas para diferentes pessoas. Sentem-se mais confortáveis a falar de diferentes tópicos dependendo da pessoa. E o que é ok, porque eu não tenho que reunir todas as coisas fixes que a criança quer ver em mim. Isso nunca vai acontecer. Então, se existirem mais pessoas que possam ter outras coisas fixes para elas, ótimo, excelente. Significa que, para mim, elas podem falar de umas coisas e para outras pessoas com outras pessoas podem falar de outras. Portanto, eu acho que isso é super benéfico para o desenvolvimento das crianças. E depois, acima de tudo, eu acho que é importante reforçar o facto de não conhecerem só a forma tradicional faz com que elas se questionem sobre elas próprias. E elas não se vão questionar só sobre orientação, não se vão questionar só sobre monogamia, elas vão aprender a questionar. E a partir daí vão aprender a questionar tudo sobre elas, sobre o que é que elas querem ser, o que é que lhes faz sentido. E se calhar quando lhes mandarem tipo aquele tiro certeiro de é suposto ser assim, elas já sabem que calma, não, se calhar não é. Então espera, se calhar pode ser de outra forma. E qual é o formato que me faz a mim sentido? Portanto, eu acho que aprendem a pensar nelas antes de pensarem nos modelos tradicionais e da forma como estão a ser socializadas. Eu acho que no fundo esses são os maiores pontos positivos. Não vou sentir tanta pressão social, não é?
Eu acho que não vão deixar de ter essa pressão. Eu acho que se calhar vão saber lidar melhor com ela. Porque nós aqui todos somos pessoas não monogâmicas e, no entanto, levamos com a pressão da monogamia durante estes anos todos e também a pressão da heterossexualidade. Na realidade, estamos aqui pessoas queer e não quer dizer que não tenhamos levado com a pressão. Acho que se calhar elas vão saber lidar melhor com isso porque já têm este background, não é? Quando eu me questionei sobre a minha orientação, quando eu questionei sobre poliamor, isto foi tudo super pesado para mim. Foi mesmo uma desconstrução, foi perceber com quem é que eu podia falar sobre isto, quem é que não me ia julgar. E eu acho que o que acontece quando se está a criar crianças neste formato é estamos a criar um espaço seguro para, se elas se questionarem, não seja tão pesado. Elas sabem que podem questionar, sabem que têm quem perguntar, com quem desabafar, porque eu senti muito o medo de: será que estou errada? Será que é mesmo isto que eu sinto? Será que gosto mesmo de mulheres? Será que... E com quem é que eu vou falar sobre isto? Eu acho que depois, quando temos crianças a serem educadas, não quer dizer, e eu quero reforçar isto, porque eu não quero dizer que uma família mono-hetero não o possa fazer, porque há muitas famílias mono-hetero, felizmente, que já existe esta abertura e existe diálogo fixe. Mas claro que se as crianças forem criadas num ambiente não tradicional, vai-lhes ser ainda mais fácil aceitarem as coisas não tradicionais delas próprias. E até mesmo desconstruírem a ideia de tradicional, porque a ideia acho que também é essa, ao fim do dia é desconstruir esta coisa do que é tradicional e o que é suposto acontecer. Exatamente. O que é que há de negativo nessa dinâmica? Ui. Negativo. Eu acho que... Eu tenho que pensar nisto. Então eu posso começar por uma coisa mais específica. Sim, força. Como é que é a nível romântico para ti, individualmente? E se existe algum entrave? Ok, então, se nós estivermos a falar de pontos negativos para nós, pessoas adultas, existem, tipo, uma data deles, nomeadamente o medo e às vezes nós temos que tornar algumas pessoas com quem nós estamos invisíveis no que diz no que diz respeito à burocracia, etc. Isso é chato. Eu não gosto da questão de tornar alguém invisível. As pessoas estão comigo, as pessoas estão com alguém com quem eu estou, estão com alguém com quem eu estou, ponto. Mas às vezes isso tem que acontecer e quando tal, a pessoa que é minha namorada passa a ser uma prima afastada num papel e isso primeiro a mim faz-me espécie e deixa-me desconfortável, portanto é um ponto negativo. Depois, às vezes olha, a nível monetário é complicado, porque a Carol está ali a dizer que sim. A nível monetário é mesmo complicado. O mundo foi feito para 4 pessoas, uma mãe, um pai e 2 filhos. Tipo, nós tentamos vouchers, tentamos hotéis, nós tentamos packages de férias, nós não conseguimos. Não há. Engraçado que nós mencionamos isso numa live da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto e realmente não existe. Depois, por exemplo, nós chegamos à porta do museu. O bilhete familiar é para 2 adultos e 2 crianças e nós estamos tipo, ok, pronto, uma pessoa vai ter que pagar à parte. Estas coisas são chatas. É que isto parece pequenino, mas quando nós estamos a planear os nossos dias e as nossas rotinas, sai do bolso, é chato. E não só, é uma certa invalidação, não é? Eu acho que tu sentes que exatamente. Okay, esta família não é vista pela sociedade. Exato, parece que a família, este formato, a minha família não existe. Não é uma família. Exatamente. É uma bagunça. E a tua exploração romântica, como é que é afetada? Olha, eu sinto que não é. Aquilo que acontece é que, por exemplo, se calhar, e isto eu sinto que já aconteceu, se calhar eu gostava de ter introduzido algumas pessoas, por exemplo, às pessoas com quem eu estava a determinada altura, ou seja, introduzir fisicamente, passarmos tempo físico em conjunto, também para as pessoas começarem a conhecer, etc. Mas não me sinto preparada para o fazer com a presença delas. Yeah. Então, tipo, aí a dinâmica é um bocado mais complicada, porque, ok, eu quero que esta pessoa esteja com esta pessoa, porque está-se a desenvolver aqui X e Y, e faz-me sentido que se conheçam, que convivam, gostava que viesse cá a casa, mas não estou preparada, porque ainda não estamos nesse nível, de colocá-las na casa, colocar esta pessoa na casa com as crianças e explicar às crianças porque é que... Portanto, nesse sentido, é um bocado chato, mais é envolver a pessoa na dinâmica familiar.
A nível individual, eu sinto, tanto da minha parte, eu acho que no fundo todas nós temos tempo e disponibilidade para, se estivermos interessados ou se quisermos estar com alguém, o fazermos, porque existe mais gente que pode estar a cuidar das miúdas, pronto. É só mesmo chato porque é aquela coisa de, se calhar não estou preparada para introduzir as pessoas na vida delas, e eu não posso olhar para elas e pensar nelas como também uma pessoa da minha idade. Também tenho que perceber que existem alguns formatos que fazem mais sentido. Então essa parte é sempre um bocadinho complicada. E quanto tal, tipo, somos muitos também. Isto não há espaço. A casa, esse é um ponto muito negativo. Eu não sei onde é que as pessoas dormem. Pessoal não monogâmico com filhos, quanto tal está a arrendar um T7 e não chega. Tipo, não chega. Não dá. A sério, nós. Casas gigantes. Nós é complicado. Quanto tal, nós já pensámos em mudar de casa e desistimos sempre, porque é tipo, nós não conseguimos encontrar a casa ideal. Vamos só permanecer onde estamos agora, porque senão precisamos tipo de 6 quartos, ou assim, é mesmo muita gente. E vocês saem as 3 de casa sozinhas e deixam as teenagers em casa ou com alguém a apoiar ou assim? Ou como é que é? Eu acho que nunca foi um problema. Nós, é assim, como a parte complicada, e esta é no meu caso em específico, não vai ser uma questão com que toda a gente se identifique. Nós, como estamos imigradas, não temos muito apoio familiar físico, não é? Presencial. Portanto, nós é sempre muito complicado fazermos coisas que possibilitem deixá-las, por exemplo, sozinhas. A maior parte das coisas que fazemos acaba por ser o pessoal todo junto, ou se calhar uma das pessoas adultas até está a trabalhar e vão só 2 pessoas adultas com as miúdas, e então as alturas que nós aproveitamos, se calhar melhor, é mesmo durante a altura de férias, porque elas vão sempre à casa dos pais. E é tipo, é a parte. E elas ficam contentes porque lá está, elas precisam de férias de nós também. Sim. E nós também ficamos um bocado relaxadas porque, sei lá, era como se fossem meus filhos e olha, agora vão para a casa dos avós. Eu acho que isso acontece, tomam lá conta deles um bocadinho, que o pessoal precisa descontrair também. Sim, eu acho que não é sequer só o teu caso de pessoa imigrada. Eu acho que hoje em dia imagina, nós temos todos idade para já ter crianças, não é? De ter filhos, mas nós não temos, por exemplo, os nossos pais não podem ficar com as crianças porque eles trabalham todos, não é como na altura em que eles tiveram filhos e que as nossas avós podiam ficar connosco, por exemplo. Pagando bem, eu até fico com as crianças. As crianças pagam muito bem. As crianças, não sei do falar, não é crianças. Entendeu? Se quiserem, eu fico com as crianças, mas tem que pagar muito bem. Sim, eu lembro-me de ficar com a minha avó não trabalhava. Eu também ficava com a minha avó, exatamente. Isso hoje em dia é muito mesmo. Mas é aquela tal coisa de comunidade. Eu acho que antigamente existia um bocado, tipo, por exemplo, o meu irmão, ele é mais velho que eu, e o meu irmão ficava a passar férias, tipo, com a minha avó, e ficava com o pessoal todo lá da aldeia, e não sei o quê, quando tal parecia que ele era neto de toda a gente. E cada vez menos vejo isso, cada vez menos há aquela coisa de comunidade, cada vez menos as pessoas fazem parte da criação, da educação e cada vez mais quem tem a responsabilidade tem efetivamente a responsabilidade e não tem muito por onde, sei lá, desanuviar de vez em quando ou escapatória. Porque eu estava com minha mãe ou eu estava com meu pai, né? Porque, tipo, como eles são separados, eu não tinha esse negócio de ir pra casa de vó, assim. Eu nem sei quem é minha avó. Nunca fui pra casa dela. Mas eu, por exemplo, eu passava a semana toda na casa do meu pai e a cada 15 dias eu ia pra casa da minha mãe. E daí eu acho que era o tempo que eles tinham, assim, pra desanuviar a cabeça um pouquinho, sabe? Quando eu tava na casa de um ou de outro. Eram os teus babysitters, os teus irmãos. Coitados. Que conselhos é que dás a quem está a pensar criar filhos numa dinâmica poliamorosa? Ok. É lixado. A primeira coisa, eu acho que se a pessoa já está numa relação não monogâmica, deveria saber isto. Se não sabe, então está a fazer a não monogamia muito mal, mas é a questão da comunicação. Portanto, Hipocrisia, pegando aí. Portanto, a comunicação com as crianças e não tratar as crianças como seres que são parvos e não percebem nada do que está a passar, porque eles não são parvos, percebem tudo o que está a acontecer. Portanto, falar com eles como falam com uma pessoa adulta, explicar a dinâmica que se está a viver
E também acho que é importante explorar as questões do que é tradicional e o que é que não é, e questionar de onde é que vem e porque é que vem. Introduzir estes temas na vida das crianças, para que elas também compreendam que, ok, afinal a minha mãe não é louca, a sociedade é que é. Porque é importante que eles não questionem a sanidade mental dos pais, porque eles decidiram que não eram monogâmicos. E eu nunca vou dizer, ou não me sinto confortável em dizer, não tenham medo de contar à família e na escola e em todo o lado, porque eu sei que não é assim que funciona. Yeah. E vai haver medo, o pessoal vai ter medo e é ok, e se não estiverem confortáveis não estão. Eu acho que o apoio tem que vir mesmo de dentro daquilo que se está a criar, quer seja com uma pessoa, quer sejam com 2 pessoas, 3 pessoas, com 4 pessoas e uma criança, 5 pessoas e 2 crianças, não interessa. A força vem daí. E às vezes é possível que se passe por situações em que se vai invalidar ou se vai tornar invisível algumas relações, e vai ser uma merda e vai custar muito, mas que ninguém desacredite que o amor permanece, ou que a vontade de estar com aquelas pessoas permanece, ou que aquela relação é tão válida como as outras relações. Mas, e às vezes, em termos de segurança, tanto para a família como para a criança, é importante manter o anonimato em algumas situações. E eu estou a falar, enquanto mulher lésbica, já tive em situações em que disse a namoradas minhas, tipo, não vamos dar a mão. E eu não estava a invalidar a minha orientação sexual, nem a minha relação com aquela pessoa. Eu estava-me a proteger. Claro. Portanto, é importante que as famílias que estejam a ouvir, as pessoas que sintam que precisam de conselhos, percebam que ter medo é possível ter medo, vai acontecer, é ok, e que não devem questionar aquilo que estão a fazer, ou acharem que não são capazes ou que não podem porque têm filhos, só porque existe esta questão do medo e do estigma social. Portanto, é a vossa cena, fixe. Estejam com as pessoas que vocês quiserem. Vocês são pessoas antes de serem cuidadores, antes de serem mães, antes de serem pais, já existiam antes de as crianças existirem. É um ponto que se fala pouco na sociedade, que é as pessoas são indivíduos antes de serem pais e mães e parents. Por acaso eu tive muita sorte, porque a minha mãe desde muito nova me disse: Marta, eu já existi antes de tu nasceres. Isto é uma coisa que tipo sempre ficou comigo. Tu tiveste toda uma vida antes de eu existir. Eu sinto que quando se é mãe, quando se é pai, automaticamente se presume que não se pode fazer isto, aquilo e outro, desde piercings, tatuagens, a não monogamia e explorar orientações sexuais, por exemplo. Pessoal, não tenham medo de fazer isso, porque a vida é vossa e já era vossa antes das crianças terem nascido. Portanto, é importante que continuem a agarrar na vossa identidade e a explorá-la da forma que vos fizer mais sentido. E o que se cria dentro, cria-se dentro, e na minha experiência é fixe, na experiência do pessoal que eu conheço não monogâmico com crianças também as dinâmicas são super positivas. Às vezes cá para fora é chato, vai ser um bocado invisível, mas não deixa de ser a vossa verdade, a nossa existência e o nosso formato familiar. Não deixamos de existir e de sermos válidos só porque algumas pessoas decidem que a nossa família não existe. Por acaso queria acrescentar uma coisa, que é o quê? Se puderem, apresentem os vossos filhos a outras famílias não monogâmicas, para eles terem a possibilidade de conhecer outras pessoas que fazem esse tipo de relações, para não pensarem, o meu pai é a única pessoa que faz isso. Não, conhecem outras, o meu pai, a minha mãe, whatever, claro. Conhecem outras famílias assim. Vou dar um exemplo. Eu conheço um homem, conheci a filha dele porque ele levou uma vez a um encontro de pessoas polimorosas, um encontro para conversar, atenção. Natural. E foi ótimo. Claro. A filha fez imensas perguntas, ficou a conhecer-nos, normalizou os relacionamentos não monogâmicos, acabou por perceber que eram algo perfeitamente normal e que o pai era uma de muitas pessoas que faziam aquilo, não é? E, portanto, acabou por também... Deve ter sido importante para ela perceber que existiam várias pessoas que eram assim e que havia vários tipos diferentes de relacionamentos. E acho que é importante dar a conhecer às crianças vários tipos. Pessoas solteiras, pessoas em relacionamentos monogâmicos, relacionamentos não monogâmicos, relacionamentos que sejam tipo polimor, com várias pessoas tipo que se juntem à mesa, ou relacionamentos que são em paralelo. Vale a pena. E mesmo que não apresentem ou que as crianças ainda sejam muito novas, uma coisa que nós fazemos lá em casa é, nós falamos muito, por exemplo, estamos a falar de alguém e essa pessoa até tem mais do que um parceiro,
e falamos, e depois elas dizem, mas quem é que está com quem? E nós tipo, está com os dois ou está com as duas, tipo, às vezes estamos só a falar de pessoas que nós conhecemos, pessoas amigas ou cenas que lemos na net e estamos a partilhar umas com as outras, do pessoal mais adulto, e elas fazem perguntas e nós tipo respondemos com a maior naturalidade, para também elas perceberem de facto que existem tantas variedades e tantos formatos familiares e tantas coisas que podem e devem ser questionadas. Portanto sim, eu acho que isso é muito importante, apresentar diversidade às crianças desde cedo. Yes. Tu achas que é muito diferente a criança já nascer num ambiente poliamoroso ou a família se tornar poli depois do nascimento da criança? Eu acho que, e estou a dar mesmo, é a minha opinião baseada em rigorosamente nada a não ser a minha opinião. Eu acho que eu acho que vai ser diferente. Eu acho que quando a criança nasce na dinâmica, é a dinâmica que conhece, há menos questões, se calhar. Quando a dinâmica se cria, é a tal questão de temos que nos reajustar e estamos a moldar a novas dinâmicas, se calhar vai levantar mais questões, e quando levantar mais questões, se calhar vão ter que existir outro tipo de conversas que se calhar não existiriam se a dinâmica já lá estivesse. Não estou necessariamente a dizer que vai ser pior ou melhor, estou a dizer que acho que vai ser diferente, porque uma coisa é nós já nascermos num determinado contexto, outra coisa é, entretanto, o contexto familiar que nós tínhamos muda e começam, por exemplo, a surgir pessoas e aquilo que era a nossa verdade e a nossa perspectiva sobre os nossos pais, por exemplo, altera e com isso surgem questões dentro de nós. Eu acho que sim, acho que é diferente, não necessariamente pior ou melhor. Uma das coisas que eu queria pegar, falámos um bocado na questão da comunidade e de criar as crianças em comunidade. Eu acho que uma coisa que é super importante, e por exemplo, eu sentia isso na casa dos meus pais. Os meus pais sempre tiveram casa cheia de gente. Tipo, sempre eu tenho pessoas que são mais minha família do que pessoas de sangue, que são amigos de família, que para mim são eu trato por tios às vezes e trato por mãe. Até já cheguei a ter uma pessoa que para mim era uma segunda mãe, e teve nas fotografias que eu tenho de preparação de casamento, está a minha mãe essa pessoa. Portanto, são pessoas que para mim são mesmo muito importantes. Eu acho que apresentar às crianças vários adultos que fazem parte da vida e que estão em casa e que fazem parte daquela casa também, mesmo que não sejam relações românticas, ajuda, porque as crianças percebem, ok, a casa não é só um espaço de mãe e pai, e a minha criação não é só um espaço de mãe e pai. São várias pessoas que fazem parte da minha criação, umas com mais envolvimento do que outras, se calhar, tudo bem, mas há este sentido de união e de comunidade e de entreajuda entre as pessoas. E é curioso porque eu cresci numa casa muito parecida. Passou por minha casa imensas crianças que, por exemplo, as mães eram vítimas de violência doméstica, então os meus pais é que tomavam conta delas temporariamente. Tivemos situações por exemplo, uma menina que teve leucemia e a mãe tinha problemas com álcool e não pôde, quando ela ficou bem, não pôde levá-la para casa, e ela ficou a viver connosco. Portanto, eu também cresci numa casa em que passaram imensas crianças. A minha mãe tipo, sempre comprava alguma coisa para mim, comprava tipo de vezes 3, por exemplo, porque era para mim e para quem viesse, porque geralmente haviam mais crianças na minha vida, além dos meus irmãos, além do meu irmão e das minhas irmãs. Depois também o facto de eu ter uma irmã com paralisia cerebral também ainda abriu mais o sentido de comunidade, porque aí eu conheci ainda mais famílias que eram diferentes das famílias a que eu tinha sido introduzida. Portanto, famílias com crianças com deficiência, por exemplo. Portanto, eu desde nova também sinto que aquilo que era família para mim eram as pessoas de quem nós cuidávamos e com quem eu partilhei quarto com imensas crianças que não eram minha família de sangue, mas passaram praticamente a ser a minha família também. Isso acontece, e é curioso porque as duas adolescentes que vivem connosco não caíram do céu, elas foram parar lá por alguma razão, e entre várias razões foi a necessidade de procurar se calhar um bocado de equilíbrio para elas, e quando isso aconteceu eu fui a primeira a dizer que sim, porque essa era a realidade que eu conhecia. A minha mãe sempre fez isso, sempre abriu a porta a todas as crianças e a toda a gente que precisasse, e então foi assim que aconteceu com elas que estão lá em casa, e elas têm essa consciência, e então eu também sinto que depois isso cria empatia, e elas apercebem-se que a família pode se expandir
pode expandir muito, muito além daquilo que nós imaginamos inicialmente, só aquelas pessoas que nós vemos constantemente. Não, e de facto, uma delas até chama tio a um irmão de uma das pessoas com quem estou. Portanto, essas coisas acontecem já naturalmente, porque elas decidiram. Repara, ninguém impôs, ninguém chama nada, mas já acontece. É o nível da vontade, já sentem tipo, a ver aquela familiaridade, não é? Exatamente, faz parte, tipo, até porque eu não tenho lá família próxima, além da minha irmã que vive comigo, mas as pessoas com quem estou têm lá família. E quando tal, tipo, entra pessoal em casa, tipo, irmão de uma, irmão da outra, não sei o quê. E quando tal, em vez de estarmos 5 a comer, que já somos bastantes, estamos tipo 7 ou 8 ou 9. Portanto, elas também estão habituadas a esta dinâmica. Eu acho fixe. Super importante. Eu só tenho mais uma pergunta, que é mais uma provocação na realidade. Epá, eu não vim aqui para isto. Eu acordei às 5 da manhã, não vim aqui para isto. Que é, tu achas que o facto de um dia poderes vir a ter um filho biológico vais sentir que te vais vingar da sociedade de todas as situações que suprimiste até agora? Não sinto que me vou vingar. Sinto que me vou cagar para caraças. Não, a sério, sinto mesmo. Porque aí, lá está a questão. Eu vou sentir que tenho mais autoridade, entre aspas, mais autoridade a nível legal, porque entretanto eu vivo num país, Inglaterra, que o governo acha que as crianças lhes pertencem e quem cuida delas é exatamente nada na vida das crianças. E eu vou sentir, se calhar, mais legitimidade em dizer quem sou, como é que elas vivem. Mas existem coisas, por exemplo, que nós já debatemos várias vezes. Porque vivo lá, eu não quero que as crianças vão por exemplo, para a escola. Nós queremos fazer homeschooling. Com as crianças que nós estamos a educar agora não, porque elas já vinham num contexto de escola, era algo que elas já estavam educadas. Sim, ia ser muito complicado. Sim, era complicado e nós perguntámos e nenhuma delas quis, pronto. Mas nós, por exemplo, queremos muito criar homeschooling, se nos for possível, mas com muitas atividades e a possibilidade de comunidade. Nós queremos que os nossos filhos possam estar com várias crianças, com várias pessoas, em várias atividades e não necessariamente tipo enjaulados na escola não sei quantas horas ao dia, sempre a aprender as mesmas coisas mega formatadas. E felizmente em Inglaterra é super fácil fazer homeschooling a nível legal, é mesmo muito, muito fácil. Na verdade, acho que quase 40% das crianças em Inglaterra estão em homeschooling. Sério? Sim, é muito fácil, Uau. É mesmo muito fácil. Não sei como é que é em Portugal, mas lá é uma realidade. Tipo, eles depois têm imensos amigos, tipo, também que fazem homeschooling, escrevem cartas uns aos outros, depois encontram-se todos, vão às mesmas atividades. Portanto, existe muita socialização, conhecem imensas dinâmicas diferentes e não estão tipo só naquele enquadramento escolar que é o mesmo de sempre. Portanto, eu aí se calhar já me vou esquivar de algumas cenas. Não vão para a escola, não mandam os meus filhos, pronto. Exato. Olha, True. porque eu não estou para isto, então quem é que os sustenta? Eu acho que pro próximo episódio a gente tinha que trazer aqui um casal heteromonogâmico e perguntar como que eles criam os filhos deles e como que eles explicam pros filhos que o papai só é casado com a mamãe e que nunca mais vai existir ninguém na vida de mais ninguém, a não ser a amante. É difícil explicar. Oi? Como assim? Isso não Olha aí, existe. a velha. Isso não existe. A velha nem tá ouvindo. Tá, já bateu na... Não, ela já desligou o aparelhinho do mini-som hoje. A casinha de cima é bué da chata. Tipo, nós quando temos barulho aqui à noite, mesmo seja só tipo, a jantar, ela começa a bater aí nas portas. Então é isso, sigam a Marta Guerreiro no Instagram. Diz qual é que é o teu coisinho. É Marta Guerreiro, é fácil. Não, mas é guerreiro __, não sei. É underscore, olha, boa pergunta. Pessoal, Marta Guerreiro _, se não der, Marta Guerreiro __. É isso. Sigam também no nosso Instagram, @ramboia com moderacão. Moderacal. Era cal. E no TikTok. E agora no Spotify já podem dar a classificação de... Não sei... Isto é uma cena Podem nova, pôr eu não faço zero, a é mínima tudo bem, ideia é do que assim, aquilo nós faz. Não é tudo bem. Aquele que colocar Nós menos de percebemos. 5 estrelas, eu vou virar agricultor e vou plantar a mão na cara de cada um. Nossa senhora, tu és tão agressivo. Gosto. Então, Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada por teres Gostei aceito o muito. convite e Muito por teres obrigada. vindo cá assim no meio da tua correria de vir a Portugal e de andar a visitar as pessoas todas. Faz Obrigada parte da por minha não aceitares. monogamia, esta flexibilidade toda.
True. É verdade. Faz-me lembrar o tempo de bandas em que a gente aproveitava um gajo, uma banda que vinha de fora e o vocalista para fazer lá um featurezinho. Pois era. Um feat. Yeah. Um feat nas músicas. Isso me faz lembrar quando eu consigo ter mais de um date no mesmo dia. Você tem que aproveitar, você vai estar passando perto da minha casa, olha, sai um, vem outro, sei o quê. É isso. A paciência que tens, já sei o que eu tenho a dizer. Sim, sim. Paciência para tanto. Sim, eu acho. Eu queria só dizer que Diz. eu acho que quando o pessoal tiver filhos, esta coisa de dates e cenas tem tendência a acalmar um bocadinho, porque a pessoa está cansada ao fim do dia. Está cansada. O cansaço ao fim do dia não é um problema. Eu acho que não só isso, como não tens propriamente a casa livre para levar para lá coisas mais casuais, pessoas mais casuais, por exemplo. Exato. Não, exatamente. Isso geralmente acontece fora de casa. Então vai. Tchau. Obrigada, Marta. Obrigada eu. Tchau, Ramboianos. Tchau. Tchau, tchau. Ramboia. Com moderação.